Olha a tia aqui novamente, né? Só que dessa vez com aula de geografia. Pega o livro de vocês na página 337 e vamos agora falar sobre a manutenção da vida, né? Sobre coisas que são essenciais e que são indispensáveis para a vida do ser humano, né? Do ser vivo. Vamos lá, pega o livro de vocês e acompanha a leitura junto com a tia. Os recursos necessários para a manutenção da vida dos seres humanos são sol, a água, o ar, o solo e as plantas e os animais. Sem o sol, não haveria vida na Terra, porque as plantas precisam de sua luz para sobreviver. O sol também estimula a produção de vitaminas essenciais aos animais. A água é outro elemento essencial para as espécies vivas. É possível encontrá-la em toda parte, nos rios, nos mares, nos lagos, no corpo humano, nos animais, nos vegetais, no solo, nos alimentos que consumimos. Então, o nosso corpo ele tem muita água. Nos rios tem água, nos mares tem água. Nas frutas tem água, né? Então, é uma coisa que ela é muito, muito essencial para o ser vivo, né? Onde a gente tem boa parte da nossa vida é composta por água, né? O ar é indispensável para os seres vivos, que necessitam dele para respirar. O solo extraímos grande parte do recurso e alimentos que consumimos. Além disso, é sobre ele que construímos nossas moradias, né? A preservação das espécies animais é fundamental para o equilíbrio ecológico da Terra. Além disso, muitas espécies, excluíveis dos seres humanos, alimentam-se de animais e produtos derivados dele, como leite e ovos. As plantas são nossa principal fonte de alimento. Elas fornecem também outros produtos que são utilizados para a matéria-prima e a construção de moradias e confecções de vestimentas. Então, as plantas elas são também, né? São fontes principais da nossa alimentação, porque das plantas nós já adquirimos as frutas, né? Algumas raízes, né? Como macaxeira, inhame, que são raízes, né? Batata, como eu falei, as frutas. Ela também produz o oxigênio, né? Na formação da fotossíntese, né? E tudo, como a gente já disse no início do texto, a manutenção da vida. Então, tudo que existe no nosso planeta, ele é um ciclo. Uma coisa leva a outra. Então, nós precisamos do sol para produzir energia para as plantas, para que as plantas produzam o oxigênio limpo. Nós precisamos das plantas para quê? Para produzir alimentos. Nós precisamos da água para alimentar o solo, né? As plantas, para a nossa alimentação, para a produção para a manutenção de vida dos animais, para que a gente possa utilizar também a fonte de vida que são os animais. Nós usamos a carne, nós usamos o leite, nós utilizamos os ovos. Então, tudo é um ciclo, né? Tudo leva uma coisa a outra. Então, aí no livro de vocês tem uma representação, certo? Do que a tia tá falando, né? Nós temos aí essa imagem, né? Onde o sol, as árvores, os animais, os rios, né? Tudo isso é um ciclo, né? Tá explicando bem direitinho. Que está dizendo aí, ó, a água é o principal componente do planeta, né? O ar é essencial para a respiração. O sol é fonte de energia. Animais são fonte de matéria-prima e alimento para os seres vivos. As plantas são fonte de oxigênio, alimento e matéria-prima. O solo, fonte de diversos recursos como alimentos e minerais. Então, tudo que existe aqui, onde nós estamos, no nosso planeta, é essencial para a existência do ser vivo. Não só do ser humano, mas do ser vivo, certo? Então, no livro de vocês, na página 338, tem um exercício
para que vocês façam. É a sua vez e vocês vão fazer o relembrando. O é a sua vez é para que vocês possam fazer sobre o assunto, né? Que nós estamos estudando. Relembrando, né? Vamos relembrar o assunto que nós vimos durante esse capítulo, ok? Então, faça esse exercício da página 338 e vamos agora para os animais e plantas, certo? Então, hoje vocês vão ter 2 exercícios para fazer. Os animais e as plantas, na página 339, tá falando em quê? Os animais são muito úteis para os seres humanos, que foi o que a tia falou anteriormente. Fornecem alimento, carne, leite, ovos e a matéria-prima, como o couro e a pele, utilizados para a fabricação de carteiras, bolsas, sapatos, cinto, entre outros. Os animais como cavalo, boi, também são utilizados como meio de transporte. Então, como a tia falou, os animais, eles têm todo um processo na vida do ser humano, né? Tanto eles nos fornecem alimentação, como eles nos fornecem matéria-prima. Muitas bolsas que são utilizadas pelos seres humanos, eles são construídos por pele, né? Por couro, né? E isso vem dos animais, né? E assim, nós também temos animais que são utilizados como transporte para muitas pessoas. Ainda hoje não, nem tanto. As plantas são utilizadas como alimento pelas pessoas. Sua madeira é usada na construção de moradias e na fabricação de móveis. Suas fibras são aproveitadas de confecções de roupa, entre outras utilidades. Então, para que vocês vejam como é importante, né, a natureza para que tudo que nós temos seja construído, como desde uma mesa, uma cama, né? Uma roupa, tudo isso é extraído da natureza. Muitos dos remédios e das bebidas que consumimos são feitos de matéria-prima de origem vegetal. Então, o alimento, né, que nós utilizamos, os remédios que nós tomamos quando precisamos, quando se é necessário, tudo isso é extraído da natureza. Então, tá vendo como é importante nós entendermos esse ciclo, né? De como uma coisa leva a outra, que nós temos que preservar, nós temos que cuidar para que a gente não perca esse bem tão precioso para o ser humano. Pois se uma coisa que é retirada da natureza, que não é colocada de volta, ela nos faz falta lá na frente. Ok? Então vamos lá para o pesquisando. Vocês vão fazer um pesquisando. Vocês vão fazer o quê? No primeiro tá pedindo assim: de acordo com a orientação do professor, pesquise e cite o nome de 3 tipos de plantas utilizados como alimento pelos seres humanos. Então, eu já até falei alguns aqui. Quais são as plantas que nós utilizamos para a nossa alimentação, né? Normalmente são as de raízes, né? Na letra B, 2 tipos de plantas utilizadas como matéria-prima na produção de remédio. Então, vocês vão citar 2 tipos de plantas que são utilizados na produção de remédio, né? Que é retirada da natureza da matéria-prima. Letra C, 2 espécies de árvores que fornecem madeira utilizada em construção. Então, vocês vão fazer isso. 2 espécies de árvores que fornecem madeira utilizadas em construção. Quais são as árvores? Vocês vão fazer essa pesquisa. Quais são as árvores que nós utilizamos para fazer móveis, né? Aí vocês vão fazer essa pesquisa, ok? Na letra D, um animal que fornece lã. Qual é o animal que fornece a lã? Vocês vão fazer essa pesquisa também, olha que legal. Um animal que produz mel. Creio eu que esses vocês já até conhecem, né? Então, gente, isso aí são tudo pesquisas que são muito importantes para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre a natureza e de coisas que nós utilizamos que vocês nem imaginam que a gente utiliza, né, da natureza. Então, meus amores, façam essa pesquisa, façam a atividade da página 338 e qualquer coisa vocês me perguntam que a tia ajuda vocês, ok? Beijo, meus amores, e até a próxima aula.